Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem completa pelo universo da ciência da computação. A nossa rota vai ser de baixo para cima, sabe? Começando pelo que é mais concreto e indo até o que é super abstrato. A gente parte dos tijolinhos mais básicos da computação para chegar naquelas perguntas gigantescas sobre o que as máquinas podem ou não fazer. E para guiar a gente nessa jornada, nada melhor do que essa citação do nosso material de base. É uma promessa, né? A gente vai explorar a ciência da computação de verdade, sem cortar caminho, sem simplificar demais. É uma jornada honesta e completa. Então, vamos lá. Bom, nosso ponto de partida é o nível mais fundamental, o mundo concreto. Antes de um computador fazer qualquer coisa, ele precisa ter um jeito de guardar a informação. E tudo, absolutamente tudo, começa com as partículas elementares do nosso universo digital. E essa partícula fundamental é o bit. Pensa nele como se fosse o átomo da informação. Sozinho, ele é muito simples. É basicamente um interruptor que está ou ligado ou desligado, 1 ou 1 zero. Mas como a gente vai ver, é a partir dessa simplicidade que se constrói toda a complexidade do mundo digital. E olha só como esses átomos se juntam para formar as moléculas da informação. Quando a gente agrupa bits em sequências, tipo esses padrões de 8 bits que estão aí, dá para representar coisas bem mais complexas. Usando um padrão como o ASCII, por exemplo, a sequência 01000001 vira a letra C maiúscula. E, de repente, esses zeros e uns viraram linguagem. Mas esses padrões de bits não ficam por aí soltos no espaço. Eles são organizados de um jeito super metódico na memória principal do computador. Imagina uma estante gigante cheia de caixinhas, ou células. Cada caixinha tem um endereço único e lá dentro a gente guarda um padrão de bits. É essa organização que permite que o computador encontre e pegue qualquer informação com uma precisão absurda. Até agora a gente falou de informação parada, guardada. Mas como é que a máquina realmente faz alguma coisa com esses dados? É aqui que a mágica acontece. A máquina ganha vida, movendo e transformando esses bits, seguindo um conjunto de regras quase como se fossem as leis da física do nosso universo. E esse processo é bem pé no chão. Olha só, para somar dois números, a CPU, a unidade central de processamento, segue passos bem concretos. Primeiro, ela vai lá na memória, busca um valor e coloca numa área de trabalho super rápida, chamada registrador. Depois, busca o segundo valor e coloca em outro registrador. Aí, ela ativa o circuito de adição que usa o que está nesses registradores. Por fim, guarda o resultado de volta na memória e para. É um processo totalmente mecânico, passo a passo. Então, o ponto-chave é esse aqui. Toda a complexidade que a gente vê desde renderizar um filme 3D até rodar uma simulação científica é construída em cima de sequências dessas ações incrivelmente simples. Carregar, que é o load, armazenar, o store, e somar, o add. São os verbos fundamentais da linguagem na máquina. Ok, a gente já viu como a máquina manipula dados com comandos bem simples. Mas como é que esses comandos se organizam para rodar programas gigantes, ou vários programas ao mesmo tempo? Para entender isso, a gente precisa subir um nível e olhar para como os sistemas inteiros são organizados, juntando hardware e software. E aqui tem um truque de organização genial que acontece dentro de uma máquina só. E se um programa precisa de mais memória do que o computador tem fisicamente? O sistema operacional cria o que a gente chama de memória virtual. Ele usa um pedaço do disco rígido como se fosse uma extensão da memória principal e fica trocando pedaços de dados, as páginas, para lá e para cá. É uma ilusão que faz o computador parecer muito mais potente do que ele é. E essa organização não para por aí. Ela vai além de uma única máquina. Como os computadores conversam entre si? Basicamente, existem dois modelos principais. No modelo cliente-servidor, tem uma máquina central que serve recursos para as outras. É uma hierarquia. Já no modelo peer-to-peer, o famoso P2P, as máquinas conversam de igual para igual, de forma descentralizada. São duas filosofias bem diferentes de organização. Vamos subir mais um degrau nessa nossa escada da abstração. Agora a gente chega nas ferramentas que nós, os humanos, usamos para dar instruções para os computadores, os algoritmos e as linguagens de programação. O que é um algoritmo, afinal? A melhor analogia é a de uma receita de bolo. É uma lista de passos bem claros que não deixam dúvida e que tem um fim. Se você seguir a receita direitinho, o resultado é garantido. Não tem espaço para improviso na execução, é só seguir as instruções à risca. E assim como tem jeitos diferentes de cozinhar, também existem abordagens diferentes para escrever essas receitas. A mais comum é a imperativa, que é uma sequência de comandos: faça isso, depois faça aquilo.
Mas tem também a abordagem funcional, que pensa na solução como um fluxo de dados, onde o resultado de uma função vira a entrada da próxima. São duas formas bem diferentes de pensar em como dar ordens para a máquina. E é aqui que está o pulo do gato das linguagens de programação: a abstração. Elas permitem que a gente escreva nossas receitas num nível muito mais alto. Em vez de se preocupar com registradores, com endereço de memória, a gente pode pensar em conceitos como nome do cliente ou calcular a média. A linguagem de programação cuida da tradução, protegendo a gente de todos esses detalhes chatos da máquina. Chegamos no topo da nossa jornada, na fronteira mais abstrata de todas. É aqui que a ciência da computação se mistura com a matemática e a filosofia para fazer perguntas sobre os limites do que pode ser ou não computado. Isso leva a uma pergunta muito profunda. A gente não está falando de problemas que são só difíceis ou que demoram muito tempo. A pergunta é: será que existem problemas que são impossíveis de resolver por qualquer computador, não importa o quão poderoso ele seja? E a resposta, surpreendentemente, é sim. O exemplo mais famoso disso é o problema da parada. Foi provado matematicamente que é impossível criar um programa que consiga analisar qualquer outro programa e dizer com 100% de certeza se ele vai terminar ou se vai entrar num loop infinito. Simplesmente não dá. Existem limites lógicos na computação. Agora, um dos maiores mistérios ainda não resolvidos é o tal do P versus NP. Vamos pensar assim. Os problemas da classe NP são aqueles que, se alguém te der a resposta, é fácil e rápido verificar se ela está certa. Já os da classe P são aqueles que é fácil e rápido encontrar a solução do zero. A grande pergunta de $1 milhão é: será que todo problema que é fácil de verificar também é fácil de resolver? A maioria dos cientistas acha que não. Isso significaria que existem problemas que são fundamentalmente difíceis. E para a gente fechar, uma pergunta que nos joga do mundo abstrato de volta para o mundo real. Sistemas como o AutoClass já fizeram descobertas científicas reais. Agora pensa, quando uma máquina, só seguindo um algoritmo, descobre algo novo sobre o universo, de quem é o crédito? Do programador? Da máquina? Isso coloca a gente bem na fronteira da inteligência artificial e da própria natureza da criação. É uma boa questão para a gente refletir, depois de toda essa jornada do concreto ao abstrato.